Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, vamos aí para o nosso primeiro quadro de perguntas e respostas aqui no nosso canal. Achei bem legal, o pessoal fizeram algumas perguntas aí bem interessantes. Então bora lá, começando aí pelo Ivandro. Fala Diogo, beleza? Vi teu vídeo da goiabeira, achei show. Minha dúvida é com relação ao tamanho das folhas. Goiabeira aceita redução de folhas? Abração e tamo junto. Ivandro Casaboni de Santa Cruz do Sul. Então, Ivandro, a goiabeira, né, é uma planta, eu particularmente eu acho ela uma planta extremamente legal para a gente poder cultivar como bonsai. Questão do tamanho das folhas, a gente consegue sim diminuir muito o tamanho das folhas dela, principalmente quando a gente coloca ela no vaso. Eu acredito que é uma espécie que precisa ser bem mais explorada na arte do bonsai. Aqui na minha região tem muita goiabeira, assim, que cresce nos pastos, nas zonas rurais aqui. O que me falta às vezes é tempo de poder coletar algum desses materiais para poder trabalhar, porque realmente assim tem bastante. Mas eu quero e tenho a pretensão de trabalhar mais esses materiais. Essa foto que você está vendo agora aí é uma das goiabeiras assim que eu consegui ter assim um resultado mais legal que eu tive trabalhando nas goiabeiras. Eu tive aí trabalhei 4 goiabeiras até hoje, desde quando aí eu faço o bonsai. Nós podemos diminuir as folhas dela em até 15 vezes ou mais, segundo estatísticas, né? Em questão de desfolha, segundo estatística, a gente consegue diminuir até 20 vezes o tamanho da folha. Mas aí a gente entra já naquela questão da desfolha. Então dá sim para a gente poder estar diminuindo bem as folhas da goiabeira. Renan Antonieto, quais espécies você desistiu de trabalhar? Você tem alguma? Você já fez algum curso? Acha que precisa? Você tem que aperfeiçoar alguma coisa na arte do bonsai? Então, Renan, espécie que eu desisti, assim que eu posso falar que eu desisti, não quero assim trabalhar, o Ficus benjamina é uma delas, por ser uma planta assim muito chata de aceitar aí as nossas intervenções, né? A planta é bom a gente poder trabalhar com plantas que respondem bem aí às intervenções. E como temos aí o Ficus retusa, né, ou microcarpa, que tem aí essa boa resposta para nós, então não tive assim vontade de continuar trabalhando o Ficus benjamina. Não que não dê para fazer bonsai com Ficus benjamina, mas eu não quis mais ficar sofrendo, entre aspas, com a espécie. Outra espécie que eu não trabalho mais, né, que eu já tive algumas, é a buganvília. Né? Existem bonsais lindos de buganvília, mas eu não me identifiquei com a espécie. Eu acredito que por eu ter trabalhado como jardineiro durante muitos anos, então eu tinha que podar muitas buganvílias na época que eu trabalhava como jardineiro. Então aquilo ali me estrepava demais, era muito sofrimento trabalhar com aquilo. Então eu acredito que eu não tive assim essa identificação e esse gosto de trabalhar a espécie. Mas é uma espécie muito bonita para poder fazer o bonsai. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu desisti. Algumas espécies, assim, não vou dizer que desisti, mas que foram deixadas aí. Né? No meu início eu cheguei a trabalhar aí alguns pau-brasil, mudas jovens, né? Cheguei a cultivar, não vou nem dizer trabalhar, pau-brasil, óleo copaíba, né? Que são árvores aqui da minha região que eu acho muito bonita, mas que eu não tive assim resultados, não consegui assim resultados de bifurcação, porque algumas plantas elas são muito difíceis da gente poder mudar o genótipo, o genotipo, sei lá como que se pronuncia. Algumas plantas não se ramificam na base, né? Porque toda árvore ela quer ganhar altura, né? A árvore ela quer primeiro ganhar altura
para quando ela ganhar a altura que está ali na genética dela, ela comece a se ramificar. E algumas plantas com poda a gente consegue ramificá-las desde jovem. E algumas você corta, ela solta lá outro pendão longo. Então a gente precisa assim de tempo e tempo assim de estudo para a gente poder ver como que faz com aquela espécie para a gente poder ramificar. Então algumas eu desisti realmente e algumas apenas aí eu não tive mais acesso. E quando a gente começa na arte do bonsai, as espécies vão chegando, a gente vai conhecendo outras espécies, vamos nos identificando com essas espécies. E isso vai fazendo com que a gente se especialize mais naquelas espécies. Não quer dizer assim que o bonsaísta, por ser bonsaísta e cultivar, ele sabe de todas as espécies, ou conhece todas as espécies. O interessante na arte do bonsai é você se especializar aí de 2 a 3 espécies para você ser master, vamos dizer assim, você conhecer aquela espécie a fundo e saber tirar todos os melhores daquela espécie. Isso é muito interessante para nós no cultivo. Pegar as espécies que nós nos identificamos mais e tirar delas o melhor. Não que não vamos cultivar outras ou sempre estar aprendendo aí sobre outras. Mas é bom nós termos aí esse conhecimento mais específico por algumas espécies. Em questão aí que você falou, se eu fiz curso, se eu tenho muita coisa para aprender, eu nunca fiz curso específico na arte do bonsai. O meu curso é a experiência, a amizade e a confraternização com outros bonsaístas. Tem aí em torno de 11 anos que eu pratico a arte do bonsai, ainda sou uma criança na arte do bonsai, preciso ainda aprender muito, mas muito, eu não sei nada ainda na arte do bonsai. Eu até fico olhando aí as pessoas, os comentários das pessoas às vezes me chamando de mestre, assim, se entusiasmando com as coisas que eu passo. Eu só passo para vocês aquilo que eu gostaria de ter de ter sido passado para mim quando eu estava começando. O bonsai é uma arte que a gente sempre vai estar aprendendo. Sempre, vamos estar aprendendo sempre. E essa questão aí também de me chamar de mestre, dos elogios que vocês fazem para mim, eu acolho isso com todo o carinho do mundo. Eu não me vanglorio de nada disso. Se você considera, se a pessoa que assiste o vídeo ou conversa comigo tem uma certa consideração por mim, eu acolho com consideração e carinho isso que vocês falam para mim, não que eu não me engrandeço com isso. E eu tenho sempre muita coisa para aprender ainda. Se eu tivesse oportunidade de fazer cursos, eu faria vários cursos, mas a questão é que muita coisa na arte do bonsai, infelizmente, é muito dinheiro, né? Tudo, assim, não que as pessoas não devam cobrar pelos seus cursos, mas como eu sou uma pessoa, sou um plebeu, vamos dizer assim, eu não posso assim estar me deslocando para fazer cursos, etc. Agora, um porém, eu tenho assim amizade de grandes bonsaístas que eu admiro, que são meus mestres também, me passaram sempre assim grandes informações. Já tive o prazer de conviver alguns dias com o Ladoso, né? E sempre que a gente está assim na presença de outra pessoa que sabe muito mais do que a gente sempre absorve ali o quanto de conhecimento a gente pode absorver. Márcio Diogo, Rio de Janeiro. Você já trabalhou algum bonsai de aroeira ou pretende? Vejo um grande potencial na espécie, mas não vejo ninguém fazendo bonsai com ela. Salve, Márcio! Sobre o bonsai de aroeira. Márcio, eu nunca trabalhei, cara, um bonsai de aroeira, mas eu morro de vontade de trabalhar. Eu vejo e tem algumas pessoas, tem trabalhos bem legais com aroeira, né? Essa aroeira pimenteira que eles falam. Eu tenho vontade até de trabalhar na aroeira brava mesmo. Aqui na minha região, não sei se você tem o conhecimento aí, existe aquela aroeira que até coça, né? Que dá irritação, intoxica a gente.
Eu até me lembro de um fato de quando eu era criança. Eu fui pescar com meu pai ali, eu era bem criancinha mesmo. Meu pai sentado pescando e eu perto dele brincando. E tinha ali uma mudinha crescendo no chão, um raminho ali. Eu comecei a tirar aquelas folhinhas daquele raminho e comecei a mastigar o talinho daquelas folhas, né? Quando chegou de madrugada, meu corpo começou a se descascar tudo. Eu virei praticamente assim um monstro, né? Meus cabelos da cabeça caiu, né? Tá caindo ainda, mas naquela época eu tinha. Então eu me intoxiquei demais com aquela aroeira, né? Eu me lembro assim muito bem dessa parte aí da minha infância. Depois disso eu criei até aí um anticorpo contra a aroeira. Eu não pego mais a aroeira com facilidade. Algumas pessoas só de passar perto daquela árvore já saem lá todo empipocado. Mas eu tenho muita vontade de trabalhar a aroeira assim. Eu até estava conversando esses dias com a Leandro Ângelo. Ele me mostrou aí uma foto da aroeira que ele estava trabalhando. Nós estávamos aí conversando em uma videochamada. Ele me mostrou aí uma foto da aroeira que ele estava trabalhando. Mas é uma espécie super interessante sim para trabalharmos na arte do bonsai. Olá, meu amigo Diogo. Minha pergunta é a seguinte: você poderia me explicar na matemática a conicidade, por exemplo, a grossura do tronco, que se multiplicam pela altura da planta, a altura do vaso com a grossura do tronco da planta e outras coisas mais? Se possível, explicar aí. Meu nome é Leonardo, moro em Natal, Rio Grande do Norte, tamo junto. Olá, José Leonardo. José, isso aí que você me perguntou é matéria para um vídeo inteiro, né? Mas eu vou tentar assim te explicar de maneira resumida essa questão dessa matemática aí que você fala. Uma dica super interessante para você e para todos que estão vendo o vídeo é digitar no Google aí Apostila de Bonsai John Naka, né? Temos 2 livros aí do John Naka encontrados facilmente no Google sobre bonsai, né? Em PDF. Coloca aí John Naka Bonsai PDF, vocês vão ter acesso aí a uma apostila muito legal, né? Detalhe, ela é em espanhol. Então, só que o espanhol dá pra gente ler e entender. Quando a gente começa a ler demais ali, a gente começa até a falar espanhol sem ver. Ela é uma apostila bem interessante, ó, eu tenho até as 2 impressas, né? É uma leitura, algumas pessoas até falam que é a Bíblia do bonsaísta, né? Vou mostrar um pouco para vocês aqui, ó, ela é bem ilustrada, né? Todas as versões que eu achei na internet em preto e branco, mas é uma apostila show de bola. Agora, nós precisamos entender também o seguinte: tudo que vemos nas apostilas, nas leituras, nos vídeos que nós assistimos, precisamos trazer para a nossa realidade, né? Não podemos ter nada como verdade absoluta. E essa questão aí que você falou, dessas matemáticas, tudo isso aí vem das regras japonesas e é tudo para nos dar proporção da árvore, né, para criar uma proporção e uma visão melhor da obra de arte em si, né? Vou explicar para você agora a matemática aí, resumida, aí, vou tentar escrever para você ver. Na internet podemos encontrar aí algumas ilustrações mais interessantes sobre essa questão, né? Pelas regras, né, em questões de exposição, esse tipo de coisa, o comprimento do meu vaso ele precisa ser 2/3 da altura da minha planta. Por exemplo, se eu tenho uma planta com altura de 30 centímetros, né, a largura do meu vaso precisará ser 20 centímetros. Se o tronco da minha planta, a base do tronco da minha... ficou com a conicidade invertida. Se a base da minha planta, ela tem aí 10 centímetros,
a altura do meu vaso vai precisar ter de 5 a 10 centímetros. Se for para fazer precisamente, a altura do meu vaso vai precisar ter 10 centímetros. Ok? Então, essas são as regras assim japonesas para envasar as nossas plantas. Em questão de vaso retangular ou redondo, ali eles falam sobre plantas com características masculinas e plantas com características femininas, né? Aí vai da visão da pessoa ali, né? Algumas plantas a gente olha, ela tá mais formosa, tá mais para menina. Outras a gente olha e tá com as características mais agressivas, né? Uma coisa mais para menino. Aí essa questão de usar vaso retangular ou vaso redondo ou oval. Mas tudo isso precisa ser adaptado à nossa realidade, né? Essas regras que nós vimos aqui, existem exposições profissionais de bonsai, né? E algumas pessoas querem fazer profissionalmente ali tudo bonitinho do jeito que manda o figurino. Não quer dizer que precisa ser desse jeito, né? O bonsai ele sofreu uma evolução. O bonsai ele não é assim desde sempre, né? Existem vários segmentos aí, segmentos naturalistas, existem exceções de planta que não se adaptam em vasos rasos. Existe também a questão das pessoas que colocam suas plantas em um vaso raso para levar para a exposição e depois da exposição voltam suas plantas para um vaso mais fundo. Então tem todo um contexto, coisas assim que se for para a gente falar e destrinchar em miúdos, a gente vai ficar aqui bastante tempo e fazendo aí bastante pesquisa. No mais, busque sempre a harmonia, né? No nosso cultivo, quando vamos levar a nossa planta para o vaso, precisamos buscar a harmonia do conjunto. Júlio César Gonçalves. Tenho dúvidas em fazer enxerto de raízes. Poderia nos mostrar as técnicas? Caratinga, Minas Gerais. Olá, meu brother Júlio César. Júlio, eu não tenho assim, muita experiência com essa questão de enxertos. Eu não sei assim, te explicar por quê, mas eu acredito que como as minhas plantas, a maioria das minhas plantas são assim cultivadas de estacas, sementes, e eu já tenho assim, um padrão de conduzi-las, eu acredito que raramente assim eu tenho a necessidade de fazer essa técnica de enxerto, salvo, né, algumas jabuticabas minhas. Eu creio que se eu fizer aí alguns enxertos de raízes nelas, vai melhorar aí a questão da estética do nebário da planta. Eu ainda pretendo, né, como um amigo falou em uma pergunta anterior, a questão se eu preciso aprender ainda mais, eu ainda pretendo aprender mais sobre essas questões de enxerto, né, principalmente enxerto de raízes, em jabuticabeiras, esse tipo de coisa. E não é uma coisa assim que tenha assim, segredo em fazer. A questão do enxerto é mais você mesmo aí executar o enxerto. Eu não posso assim te dar muita explicações nesse sentido por falta de experiência nessa questão mesmo. Eu só friso que enxerto, encostia, esse tipo de coisa a gente faz quando há a necessidade de ser feita, né? Talvez a aparição de um broto no local onde poderia ser feito um enxerto seria melhor do que o próprio enxerto em si. Boa, Diogo, sou fã número 1 do canal. Queria umas dicas de quando pinças as coníferas. Tenho uma formosana que foi estilizado e está crescendo bem agora. Perdeu a forma. Queria saber quando eu devo pinçar ele ou quando deixar crescer. Igor Moura, Lorena, São Paulo.
Olá, Igor, fico feliz aí que você tenha gostado do canal. Eu fico feliz aí quando as pessoas gostam, porque a minha intenção aí é fazer com que as pessoas se interessem pela arte do bonsai e aprendam aí um pouco mais. A questão da pinçagem dos juníperos funciona da seguinte forma. Eu quero te mandar aí para você um pouco na prática. Agora, essa questão de perder a forma é o seguinte: se a minha planta está pronta, conduzir a minha planta ali, minha planta vai ser isso, né? Então nós precisamos deixá-la realmente sempre ali na forma que a planta se encontra. E para isso, o junípero nós podemos fazer de duas maneiras. Ou nós podemos fazer a pinçagem das pontas, que funciona assim. Aqui nós temos um junípero jacaré, e todas essas agulhinhas aqui, ó, funcionam como lego, né? Tudo isso aqui desmonta. Vejam bem aqui, ó, ele está na forma, nessa forma aqui, vamos aí fingir que seja a sua planta. Ele está saindo da forma com galhos longos. Se o meu galho estiver muito longo, não tem como eu pinçar. Eu vou precisar cortar este galho. Então eu preciso vir com a tesoura, né? Tipo, se eu quisesse trazer este galinho aqui para trás, ó, eu venho com a tesoura e vou cortá-lo lá, ó, perto deste outro brotinho aqui que está na minha planta, entendeu? E a questão de pinçar é só a gente pegar as pontas aqui, ó, e puxar. Pegou na ponta, puxou. E nisso eu venho aqui em todos esses pontinhos e isso vai me adensar e compactar a minha copa. Mas se esses ramos aqui crescerem muito, né, se eles vierem aqui mais ou menos, eles vão aí criar madeira. Então por isso que não vai dar para pensar que se a gente pinça, a gente vai deixar um pedacinho da madeira aí. Então é aí que entra a questão da tesoura, né? Para a gente poder trazer para trás, a gente não vai poder deixar sem agulhas também. Vamos dizer que eu quero trazer isso aqui para trás, ó. Aí eu vou vir com a tesoura e vou cortar aqui, ó, trazendo e deixando este e este aqui, ó, atrás. Eu posso até trazer um pouco mais atrás aqui. Então tem essa questão da pinçagem e a questão da poda também. Deixa eu ver aqui um outro junípero aqui, ó. Veja, esse aqui ainda não é uma planta definida, mas só para mostrar a questão da pinçagem. Veja bem aqui, mais um exemplo. O meu galho longo, né? Se eu quero diminuir esse galho, eu vou utilizar a tesoura, sempre deixando outros galhos de onde eles saem. E se caso eu fizer a pinçagem, puxar aqui e ficar aqui, ó, agora deu certo. Tá vendo aqui que ficou, ó? Ficou uma madeirinha, tá vendo? É porque o galho está muito maduro para ser feita a pinçagem. Então esses tipos de galho nós cortamos com a tesoura. Por exemplo, aqui, ó, este brotinho aqui, ó, ele deveria ser cortado com a tesoura aqui, deixando este brotinho aqui ou cortado perto deste aqui. E com isso a gente leva e traz para trás a maneira que a gente quer aí os nossos galhos nos nossos juníperos. Leandro Heleno Shelby, em nome dos Peak Blinders. Já virou rotina depois do serviço esperar a notificação do vídeo. Minha pergunta: se você no início usou vasos alternativos para umas plantas já bem desenvolvidas, e quais elas? Abraço, brother, continue assim. Leandro Shelby, em nome dos Peak Blinders. Então, Leandro, eu não entendi assim muito bem a questão de vasos alternativos que você disse, né? Eu no início, eu utilizei assim, se for isso a sua pergunta, né? Eu já furei bastante potes aí de sopa, já construí vasos com durepox, cortava as telhas, cortava fitas de telha, né? Essas telhas que a gente usa aí, colava com durepox, fazia um quadradinho e fazia um vaso. Eu já fiz muitos vasos alternativos, né? Já fiz vasos de cimento. E esses vasos eu utilizei a maioria deles em acerola e jabuticabeira, que foram lá
as minhas primeiras plantas. Se foi essa a sua pergunta, espero ter respondido. Se não foi, eu tento responder no próximo vídeo. Replantei umas jabuticabas e desfolhei, mas está demorando para brotar. É normal? João Rodrigues, obrigado. Então, João, isso vai depender muito da quantidade de raízes que você podou na sua jabuticaba. Tem um vídeo que eu postei esses dias agora, acredito que eu falei sobre isso. As jabuticabeiras, se forem feitas intervenções mais severas nas raízes, ela pode demorar aí até 6 meses para poder emitir aí a primeira brotação, se a poda de raízes for muito severa. Agora, se eu podei, fiz uma poda aí razoável, né? Uma poda normal, vamos dizer assim, ela pode brotar aí com 30 dias, né? E a desfolha, como você disse que fez a desfolha, você fez aí um procedimento correto, porque para a gente podar a raiz da planta é bom mesmo a gente fazer essa desfolha. Se tratando de uma jabuticaba, isso ajuda muito no transplante e na brotação que vai vir depois. Diogo, parabéns pelo canal, seu conteúdo é excelente e o resultado está na sua coleção. Inegável. Obrigado por sua dedicação, por compartilhar. Em outro vídeo você disse que pretende tirar cada vez mais a proporção de terra de seus vasos. Já fiz uma observação aqui. Uma simples salsinha plantada na caqueira de telha e outra na terra. A da caqueira cresceu mais firme, o corpo e com mais raízes bifurcadas, enquanto a que estava na terra cresceu mais frágil, com menos raízes e mais longas. Então, daí a pergunta, é possível generalizar, fazer um substrato predominantemente caqueira? Dá para ganhar tempo no desenvolvimento da planta utilizando adubos ou só a caqueira de base, deixando as raízes mais oxigenadas e com mais obstáculos, forçando a ramificação? Na sua experiência com várias espécies, seria arriscado banir a terra em prol de um crescimento mais rápido? Sei que muitos aconselham isso, mas na prática dá para arriscar uma planta adulta, um bonsai? Foi mais de uma pergunta, mas a ideia é essa. Um abraço, Eduardo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Eduardo. Então, Eduardo, isso aí é uma coisa... Como é que eu falo? Uma coisa assim bem complicadinha, sabe? Muitas pessoas, eu conheço aí vários bonsaístas que utilizam a caqueira pura nas suas plantas. Se isso é benéfico ou não, eu vou te ser sincero para você. Eu não sei te falar, né? Eu não vejo, eu ainda não tentei, eu vou tentar, né, plantar na caqueira pura. Mas veja bem, uma planta plantada na caqueira pura é a mesma coisa de uma planta cultivada na areia. A caqueira não tem nutriente algum ali na caqueira, né? A planta ela vai precisar aí de uma matéria orgânica para poder se alimentar, para poder fazer todo o processo microbiológico do solo. Para a gente poder plantar na caqueira pura, a gente vai precisar aí ter uma mão boa e uma boa experiência na questão da adubação, né? Eu conheço alguns viveiros que plantam em caqueira pura por questão de pragas, né? Para não nascer pragas no substrato, né? Algumas pessoas falam que planta na caqueira pura, mas coloca ali uma quantidade mínima de orgânica no meio daquela caqueira. Mas então, se eu plantar em caqueira pura, não vai ter assim diferença de eu plantar no pedrisco puro ou na areia pura. Vai ser praticamente aí a mesma coisa. Isso vai depender um pouco da espécie também. Eu acredito que a jabuticaba na caqueira pura, eu acho que ela não vai gostar. E o que vai mandar nesse cultivo da caqueira pura é a adubação. Eu vou precisar fazer uma boa adubação na minha planta, porque ali não tem nutriente algum para ela.
Até chegou uma planta para mim aqui esses dias, ela estava na caqueira pura, e ele estava na caqueira e junto com a caqueira tinha osmocote, só caqueira e osmocote. Mas todas essas plantas que chegam assim para mim, eu passo elas para um substrato composto com matéria orgânica, elas sempre respondem bem melhor do que quando elas estavam aqui na caqueira pura. Então, uma coisa que precisa assim ser estudada e ver se é viável, né? É preciso ver assim a viabilidade. Agora, uma coisa é certeza: a drenagem do solo é sempre o fator mais importante na questão do substrato que a gente compõe para cultivar as nossas plantas, né? A caqueira entra nessa questão da drenagem. Então, sempre é bom passar mais caqueira do que passar matéria orgânica e atrapalhar aí a drenagem do substrato. Mas em questão de substrato é sempre um assunto muito extenso, assim, com muitos detalhes, que varia de região para região. Vamos supor, igual no Ceará, uma planta, eu acredito, cultivada em caqueira pura no Ceará, vai ficar ali 3 horas ali vai ficar ali 3 horas, depois de 3 horas o substrato já vai secar, né, devido ao clima seco. Então tudo isso aí precisa ser revisado. Agora, igual você falou que teve experiências, né? É bacana você fazer esses tipos de experiência, quem sabe documentar e mostrar aí os resultados. O importante de tudo é dar certo. E essa questão que você disse aí sobre, que eu falei, né, que eu estou banindo a terra do substrato, eu estou banindo a terra do substrato primeiramente por questão de pragas mesmo, né? Eu estou tendo assim um problema com umas ervas daninhas bem chatas aqui, que atrapalham muito o cultivo e dá assim um pouco de trabalho para estar tirando elas, né? E por questão também de padronizar uma coisa que está dando certo. Por isso que eu estou aí tirando aos poucos a terra do meu cultivo. E como aí a terra para vasos e floreiras ou outros tipos de substrato aí são pagos, né? Nós temos que comprar. Então eu estou indo aos poucos, substituindo inclusive dos vasos de treinamento grande a terra pura, incorporada, ou então só pura ali no substrato. Fábio Nascimento, Minas Gerais. Boa noite, Diogo. Tenho algumas sementes de sakura. Qual o melhor substrato para semeá-las? Alguma dica especial para germinação? Abraço. Fala, Diogo. Tudo bem? Meu nome é Marcos, sou de Londrina, estado do Paraná. Gosto muito de seus vídeos, você tem uma linguagem simples e descontraída e você aborda temas muito pertinentes para quem está iniciando no bonsai e tem me ajudado bastante, principalmente os vídeos de formação de bonsai a partir de semente e estaquia. Minha pergunta é sobre fusão de troncos no bonsai. Você acha que é um procedimento válido para engrossar um bonsai ou tem desvantagens? Qual a sua opinião sobre a técnica e se funciona? Quais espécies apropriadas para utilizar neste procedimento? Parabéns pelos vídeos, forte abraço. Marcos Iu Yama. Olá, Marcos. Marcos, como eu disse para um amigo ali numa pergunta passada, que ele perguntou ali sobre enxertia, essas coisas, até hoje eu nunca fiz uma fusão de tronco. Tenho intenção de fazer, eu estou até preparando algumas plantas para isso. As espécies que mais utilizada nessa questão de fusão de troncos é o ficus, né? O Ficus microcarpa. E isso dá muito certo na espécie devido a gente já encontrar ele assim na natureza, às vezes crescer várias plantas ali no chão juntas, né? Até os brotos mesmo ali, só de encostar às vezes ali na casca, um espremer o outro, já se funde. Existem sim belos trabalhos com fusão de tronco, é recomendado sim
E uma coisa que eu acho interessante, uma planta que deve dar super certo essa questão de fusão de troncos, é a jabuticabeira, devido à sua fácil e rápida cicatrização. Na minha opinião, a jabuticabeira só perde por ficus em questão de cicatrização aí. Ela é uma planta com cicatrização boa. E questão de fusão de troncos, isso vai se dar bem em plantas com boa cicatrização. E como eu não fiz ainda, não tenho assim, muita experiência, já vi pessoas fazerem, já estive aí em viveiros onde eu já vi trabalhos sendo feitos, mas eu mesmo nunca fiz até hoje a fusão de troncos. E se vale a pena, é o seguinte, vai depender do contexto do bonsai que você está construindo, né? Isso vai depender muito. Se for um ficus, né, algumas pessoas costumam chamar de ficus monstro, onde funde ali várias mudas de ficus ali. É muito interessante. Agora, fundir troncos para fazer um tronco mais grosso, eu acredito que não vai funcionar assim muito bem. Você precisa criar um contexto dessa fundição de tronco para que ela seja aí harmônica na criação do material final. Não sei se eu dei a entender, mas seria mais ou menos isso aí. Olá, Diogo, um abraço, irmão. Manda um abraço aqui para os amigos de Salvador, Bahia, por favor. Eu acho que esse abraço já foi mandado, mas se não foi, um abraço para todo mundo aí de Salvador, Bahia. Poderia me informar a respeito da retirada de alguma planta do escorredor e mamadeira? Qual o período correto de extração e como fazer? Sempre tive essa dúvida. Eu posso fazer em qualquer época e posso mandar ver nas raízes e colocar no vaso? Eu não lembro se tem vídeos realizando essa tarefa. Olá, Victor! Então, Victor, essa questão do escorredor e mamadeira, eu acredito que eu te mandei o link lá quando você fez até essa pergunta aí sobre o escorredor. Então tem um vídeo no canal aqui bem explicado mesmo sobre essa questão do escorredor e mamadeira. E nós vamos acompanhar também aquela série Bonsai a partir de sementes. Nós temos uma das plantas lá que está no escorredor e vamos ver e falar sobre isso também quando nós formos aí retirá-las. E funciona a mesma coisa aí de que a planta estivesse plantada em um outro tipo de recipiente, né? A questão de eu retirar a minha planta do escorredor vai ser quando eu for fazer o transplante nela, final do inverno, início da primavera. E a questão de podar as raízes, né? A gente pode podar mesmo ali as raízes todas que estão de fora do escorredor. Não tem nem como você tirar a planta do escorredor sem tirar aquelas raízes. Às vezes precisamos até quebrar o escorredor ali, porque não dá para cortar todas. Mas funciona, é uma maneira de cultivo funcional igual qualquer outra. A única diferença é que a minha planta vai estar confinada a um escorredor. É como se fosse ali, que você deixa aquele vaso no canto ali, onde embaixo é terra, que a planta escapa as raízes por baixo do vaso e vai se alimentar ali no terreno também. Aí se você quer tirar aquela planta daquele lugar, você vai cortar aquela raiz que foi para a terra. A funcionalidade vão estar todas aí neste link que eu te mandei. E se alguém tiver curiosidade de ver, é só procurar aí técnica escorredor e mamadeira no bonsai, coloca aí bonsai sul de Minas, escorredor e mamadeira, que vocês vão ver aí. Tem um vídeo, acho que era até meio longo aí no canal, que eu falo sobre o escorredor e mamadeira. Jurandir Florencio, gostei do Yamadori, Diogo. Por que o seu corte é reto e não na diagonal? Então, Jurandir, não é que o meu corte é reto, né? É que eu fiz ele reto. Essa coleta que eu fiz dessas jabuticabeiras, né, que foi a causadora da sua pergunta aí, foi tudo feito com muita pressa. E para mim não ter que ficar mexendo muito na planta ali,
corte reto, corte na diagonal, eu fiz aquele corte reto. O ideal é sempre o corte na diagonal, mas como o meu tronco ali também não tem nenhum tipo de brotação, então não tem assim tanta necessidade desse corte reto. Esse corte reto ali, a única coisa que ele vai fazer é me ajudar a não ficar entrando água, né? Porque aí a água vai bater e vai escorrer com mais facilidade. O meu corte reto seria o mais interessante ali se eu tivesse brotações ali para estar, tipo, meu corte reto está aqui, eu tenho uma brotação aqui. Aí seria-se uma necessidade maior desse corte reto. Mas aquele corte reto ali foi mais por questão de pressa mesmo e para não ter que ficar mexendo muito com a planta, para eu poder acomodar ela o mais rápido possível, para eu não perder as jabuticabas que eu coletei. Mas o correto do corte é sempre na diagonal mesmo. E esse aí foi o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas, né? Aos poucos vamos aí nos adaptando. Eu ainda quero fazer um vídeo desse ao vivo, para que eu possa responder de maneira instantânea aí as perguntas de vocês. Só estou ajeitando aí uma data para a gente poder fazer algo assim. Abraço fraterno, fica com Deus, até o próximo vídeo.